Bem-vindos a mais uma edição do podcast do Grupo Elo Editorial durante a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje com o Ilan Briman. É Briman ou Brenman? Brenman. Brenman, ok. Eu vi que durante o tempo que você estava aqui com a gente no stand, cada um falou o seu sobrenome de uma maneira diferente, né? Me diz uma coisa, você é psicólogo por formação e é um escritor super respeitado, com muito sucesso. Quem nasceu primeiro, o escritor ou o psicólogo? Eu nasci primeiro. Bebezinho. Como um bebezinho. Assim, o escritor, ele normalmente ele aflora, né? Assim, todos os escritores que eu conheci na minha vida, todos, os vivos e os mortos, ou seja, aqueles que morreram, mas você sabe a biografia, e você começa a acompanhar a vida deles, todos têm algo em comum. Profissões diferentes. Pode ser psicólogo, tem o Dostoiévski que era médico, muitos médicos escritores. O Moacir Scliar era médico, você tem filósofos, jornalistas, das mais diferentes profissões. Mas o que une todos, e aí que nasce o escritor, a sua relação com o livro, mas como leitor. Escritores são leitores. Então, eu acho que eu nasci escritor no momento que a leitura entrou na minha vida. Esse momento que eu não sabia ainda, né? Oficialmente, você nasce escritor quando você publica o seu primeiro livro. O meu, no caso, foi em 1997, foi o meu primeiro livro. Então, pode ser que aí nasceu o escritor formalmente, mas acho que desde criancinha, quando a minha relação com as histórias, elas começam a se aproximar da minha alma e do meu coração, nesse momento, olhando em perspectiva hoje, estava nascendo talvez um futuro escritor. Já não sei, mas hoje eu posso falar que sim, talvez sim. Vou aproveitar e pegar esse gancho. A última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil aponta que, nesses últimos 4 anos, o Brasil perdeu 7 milhões de leitores. E você nasceu escritor porque era um leitor. Como é que foi? Quem te estimulou a ser um leitor? Essa mesma pesquisa que eu acompanho já há muitos anos é interessante porque ela fala que a leitura vem crescendo até os 9 anos. Uma coisa importante de falar, né? A gente perdeu 7 milhões de leitores, mas basicamente eles estão pós 9 anos, depois. Muito por causa da internet, das telas, isso é no mundo todo, né? Então, até os 9 anos tem uma crescente, né? Vai crescendo. E a própria pesquisa fala que a pessoa que mais influencia a criança para ela ser leitora é a mãe. Sempre está no topo da lista. Mãe, professor, pai, mas mãe é primeiro lugar, né? Então, quem tiver né, uma mãe que estiver nos ouvindo, olha que coisa importante, né? Quer que seu filho leia? Mãe, canal importante aí, hein? Vai lá e marque seu filho, que isso fica para sempre. No meu caso, foram os meus dois, né? Meu pai e minha mãe, não só minha mãe. E meus pais sempre foram muito leitores. Meu pai, leitor ávido de jornal, de notícia. Até hoje, eu estava hoje vindo para o Rio aqui no avião e eu trouxe meu jornal em papel, um ET, né? E do meu lado estava sentada uma jornalista bem conhecida lá da Globo News, uma jornalista. E ela ficou me olhando assim, papel, olhei para ela e falei assim, eu te lia, porque ela também era jornalista de jornal também. Eu te li aqui no papel. Ela falou assim, eu ficava naquele que eu falei, sei que você ficava nesse cantinho. Eu falei, você lê jornal ainda? Ela falou, eu só consigo ler em papel. Então eu devo a minha relação, por exemplo, com os jornais, a questão do papel, ao meu pai. A minha mãe já era da leitura literária, né? Então assim, minha mãe foi uma grande leitora. Hoje ela tem uma certa dificuldade de visão e é uma coisa que dói muito para ela não poder mais ler. Até coloquei audiobook, mas ela não consegue se adaptar. Então ela foi uma grande leitora. Então me impactou tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. Muito bom. E você falou muito do livro em papel, do jornal em papel. Como é que você está vendo essa transição para o digital? Ela está natural para a nova geração? Como é que você vê isso e o futuro disso? Como qualquer tecnologia, a tecnologia ela tem a ver com o uso que o ser humano faz dela. Ela está lá, né? Então, assim, é uma coisa zen budista, a faca. Isso é uma coisa zen budista. Os zen budistas
falavam isso há séculos, né? Uma faca é uma faca. Na mão de um macaco, nada vai acontecer. Na mão de um ser humano, pode matar alguém. A faca está lá, é uma ferramenta. Então, a tecnologia como sendo uma ferramenta, depende muito do uso que a gente vai fazer dela. A gente não vem usando bem a tecnologia, para a criança principalmente, na minha opinião. Assim, quando eu falo isso, falo basicamente do uso excessivo de telas. Que é uma ferramenta bacana, importante. A tecnologia é uma coisa deslumbrante, dá para fazer coisas lindas, só que a gente perde a mão. Então, os pais, mas estão tendo passos para trás, ainda bem, né? E o governo, os governos do mundo inteiro estão colocando uma marcha ré, então estão proibindo o celular na sala de aula, falando para os pais não usarem celular com crianças pequenas, afastá-las totalmente das telas. Então, assim, é isso. Assim, a gente tem que usar com sabedoria. Eu acho muito legal, mas sabedoria. Mas eu sou adulto, eu já estou estragado. Os adultos estão estragados já, no sentido que tá bom. A preocupação são as novas gerações. Então, se você sabe que faz mal e continua fazendo isso, sinto muito. A gente sabe que cigarro faz mal. Então, assim, se você continua, o problema é seu, mas você é adulto, não pode dar cigarro para criança, isso é um crime. E eu acho que vai chegar no momento da nossa história como sociedade, onde as pessoas vão olhar de cara feia para pais que deixam o filho 5 horas numa tela. Acho que as pessoas vão falar assim, cara, que é isso? Você vai ter vergonha de falar isso. Né? Uma criança pequena com uma tela durante 5 horas. De novo, você pode introduzir de forma maravilhosa, tem coisas lindas que podem levar para o livro. Então, você tem tecnologias que você vai olhar ela, uma realidade aumentada, uma coisa com óculos e tudo mais, e que isso faz a ponte com o livro de papel, que é isso que a gente quer. Né? Então, pessoas que fazem isso é muito bacana, mas ficar só no mundo dos fogos do artifício, que é fogo de artifício. É bonito, mas acaba. O livro é o contrário. O livro não é fogo de artifício. O livro é o permanente. É a palavra que permanece. É a relação do objeto que permanece. Eu estava aqui, escutei pessoas falando, nossa, Ilan, fui sua leitora quando criança. Além de me sentir velho, assim é isso. Ela não foi minha leitora de telas. O livro está com ela ainda. Né? Eu escuto isso demais. Eu guardo o seu livro. É o objeto. A gente hoje não guarda mais nada. Ninguém vê as 15 mil fotos que tirou no celular. Ninguém vê. E tira foto, e tira foto, e tira foto, e tira foto, e posta. Ninguém vê. O livro é ao contrário. O livro está lá na estante. De repente você volta, nossa, lembrei que minha mãe me contou a história, meu pai, lembrei que eu li, que eu me emocionei. Quero conhecer o autor na Bienal, quero conhecer outros livros. Assim, o papel não tem competição. E hoje, mais do que nunca, quanto mais a tecnologia entrar na vida da criança, mais vai dar repercussão, os pais estão vendo isso, e mais o livro de papel vai falar assim, olha, vamos fazer esse equilíbrio aqui entre essa tela com um objeto tão repleto de afetos. Né? Você fez um comentário que celular, internet, tela, para criança de 0 a 3 anos, nunca. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Então, isso não é uma fala da minha cabeça. Eu venho acompanhando isso há muitos anos, né? Eu estou para lançar um livro para adultos, um pediatra que levantou essa bandeira aqui no Brasil, um pediatra bem conhecido, que é o Daniel Becker, e a gente vai falar, no livro a gente vai discutir essa questão das telas para os pais. E o Daniel, ele traz, eu também tenho milhões de pesquisas que eu posso mostrar, traz de forma muito pragmática os efeitos que as telas têm para crianças de 0 a 3 anos. Então, no momento que ela se diz está em pleno desenvolvimento, num vulcão de química cerebral, de sinapses, de conexões, de uma plasticidade imensa, o uso das telas de uma forma excessiva, ou mesmo desde cara quando ela nasce, ele quebra esse ciclo. Isso já está dado, tá? Isso não é uma coisa saída. Por isso que os pediatras americanos, a Associação de Pediatria Americana, fala que de 0 a 3, de preferência 0 telas. Eles falam isso. Isso começou a ser colocado aqui, por exemplo, pelo Daniel, na Europa por alguns também filósofos, psicólogos, médicos, neurocientistas. É claro que a vida ela é mais complexa do que isso. A gente não pode ser ingênuo. Então você está em casa, está com seu bebezinho, de repente tá lá vendo algum joguinho, tá lá vendo um filme. Bem, a coisa do radicalismo, né, quando eu sou hiperbólico, é para chacoalhar, para os pais pararem e pensarem. Eu quero provocar o pai e a mãe a pensar sobre isso.
E se eu conseguir e ele fizer diminuir, já tô feliz da vida. E claro, um pouquinho, assim, eu acharia mais saudável não ter. Mas tudo bem, um pouquinho não vai acontecer nada também. E olha um pouco joga um pouquinho, mas você dá na mão do seu filho pequeno, de 0 a 3, e ele fica, e vai ficando. 1 hora, se quiser ficar 2 horas, vai ficar 3 horas, vai deixando, porque distrai. Né? Por isso a gente está com uma epidemia de distração. Isso vai trazer consequências para esse menino, porque vai ser tudo rápido, é tudo ansioso. A internet ela tem uma coisa de interatividade, de dopamina muito forte. A dopamina está muito presente, por isso que ela vicia. Então ele vai sair daquele mundo, depois de 2, 3 horas, ele vai querer aquilo de novo. Então ele não vai querer ficar sozinho, brincando sozinho. Ele não vai querer vai ter dificuldade de concentração. Quando vai chegar na escola, a aprendizagem ela tem um comprometimento, se você fizer um uso excessivo, ele não consegue ficar parado. Né? O cérebro precisa estar em movimentação. E a leitura traz exatamente esse respiro, por exemplo, ou brincar. Né? A gente fala que mas o brincar livre, independente, autônomo, também faz esse trabalho. Né? Então é um pouco isso. Eu sou um provocador disso para os pais terem alguma reação e pararem para pensar. Mas se tiver um pouquinho, também não tem. Não, eu sei que não tem problema. Esse é o ponto que eu queria comentar. Você escreve para crianças, mas tudo que você escreve traz grandes reflexões para os pais. E eu queria, então, que você entrasse um pouquinho nesse ponto, porque aí a psicologia e a própria literatura se encontram um pouco. Se ninguém te conhecesse, se uma pessoa não te conhecesse, fosse traduzir o trabalho do Ilan, como é que você traduziria isso para eles? Olha, eu na verdade, assim, já me perguntaram muito, né, como a minha formação afeta a minha escrita, tudo mais, né? Eu abandonei a psicologia, né, profissionalmente há muitos anos, né? Assim, eu me formei, fiz a prática, né, atendi um pouquinho, trabalhei em hospital um pouco como psicólogo, em escola, mas aí eu parei para me dedicar à educação e à literatura. Eu te juro, assim, essa é uma coisa assim que eu falo para muitas pessoas. Eu não faço livro pensando em psicologia. Eu não faço livro pensando nos pais. Eu não faço livro pensando nas crianças. Eu faço livro porque eu amo fazer história. Eu faço livro porque eu consigo, de vez em quando, entrar em contato com a minha própria infância, complexa, como todas as infâncias que não são simples. Eu escrevo porque eu tenho 2 filhas que, quando passaram a infância inteira me abastecendo de traquinagens de filosofia, de amor, de acessos de ciúme. Então, tudo isso sempre foi um caldo que me deu vontade e ainda me dá vontade de escrever. Então, quando eu vou escrever, eu não penso em psicologia, eu não penso em salvar a humanidade, eu não penso nos pais, não penso nem na criança como leitora, eu penso na história. E porque eu faço isso, e aí tá a beleza da literatura, a literatura que eu gosto de ler, eu conheço os autores, eles falam exatamente a mesma coisa. Quando eu faço isso de uma forma, ou seja, meu foco é a história, é a minha expressão, o que acontece? Qual é a consequência? Ajuda os pais, ajuda as crianças, ajuda o professor, sensibiliza. Então, mas eu não tive essa intenção. Então, se eu tiver a intenção, eu sou psicólogo, eu vou ajudar as crianças e os pais, assim, ia sair um livro didático, ia sair um manual de cartilha. E eu faço literatura. E quando os pais chegam para mim, a reação deles é: nossa, parece que você escreveu, você conhece a minha família. Assim, como que você tá? Você tá aqui vendo o que está acontecendo? Eu não pensei, eu falo assim, eu não pensei na sua família. Na verdade, é o contrário, eu penso no meu mundo mais íntimo, mais privado, e aí vira universal. Talvez por isso que os meus livros também, muitos, dezenas deles, eles estão lá fora. Então, assim, eu sou um autor brasileiro, tem dezenas de livros publicados na Europa e na Ásia. Mas como assim? Mas você conhece as famílias de lá? Porque são crianças. E as crianças de lá e os pais de lá têm coisas em comum. Todo pai quer que seu filho seja feliz. Todo pai tem questões com seus filhos e vice-versa. Cada criança de cada canto do mundo tem medo de perder os pais, tem ciúme dos irmãos, são corajosos, são medrosos, são complexos. Então, assim, todo livro que eu escrevo,
todo livro, eu não penso em psicologia, não penso em educação, eu penso em narrativa, história. Eu quero fazer uma história que me emocione, que faça sentido para o meu coração, para minha mente, que eu me divirta, que eu às vezes tem histórias que eu me chego às lágrimas escrevendo. E assim que funciona. E quando termino, é claro que a sua pergunta, quando você faz essa pergunta, é evidente que inconscientemente tudo isso está no meu texto. Eu fiz sim psicologia, porque eu fiz mestrado e doutorado em educação. Eu leio muito, sou uma pessoa que está antenada com o mundo, né? Assim, faço terapia. Então, assim, obviamente, quando eu vou escrever, o meu inconsciente está funcionando. E quem me conhece, mas assim, intimamente, pessoas próximas, elas conseguem reconhecer coisas no livro. Nossa, você está falando de uma. E eu levo um susto. Poxa, eu tenho um livro que eu fiz sobre a minha cachorrinha, que foi finalista do Jabuti. Cara, assim, a minha mãe queria morrer. Falou assim: você entendeu o que você escreveu aqui? Eu falei: não. Olha isso aqui. Falei: para mim, me conta essas coisas, mãe. Eu quero saber. A gente trata na terapia. E ela reconheceu coisas que meu inconsciente trabalhou e emociona as pessoas. Mas não foi mais, eu quero emocionar as pessoas. Não, eu tava lá colocando. Meu coração tá na ponta dos dedos quando eu escrevo. Claro que depois tem a parte intelectual, tem a parte racional, o trabalho que você faz. Mas eu falo que o primeiro punch, né, a primeira largada, é uma largada das entranhas, do fundo da minha alma. O Menino Bolha é isso, né? É do fundo da alma. Eu falei aqui, né, na Bienal, né? Eu fui um pouquinho Menino Bolha. Então foi fácil nesse sentido. Tipo, isso veio, a história veio inteira na cabeça. E eu vou trabalhando, vou estabelecendo aí as conexões, né? Na verdade, a gente não tem um papel só, né? Não é só o papel de psicólogo, só o papel de escritor, a gente é um todo, é uma vivência toda e coisas que você se alimenta e que você vive. Eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco dos pais helicópteros. O que você quis dizer dos pais helicópteros? Os pais helicópteros são aqueles pais que ficam rodeando os filhos para eles não caírem, não terem problemas. Você pode chamar de pais libélulas, né? Que estão lá o tempo inteiro sobrevoando os filhos para eles não terem problemas, né? São os pais super protetores, os pais que não, que eu não culpo esses pais porque eu também fui um pouquinho assim, como pai, me policiando, sabendo disso, tendo consciência disso. Como pai, eu sei que a gente quer sempre o melhor, quer proteger, só que esse excesso de ficar voando em torno e o limpa-trilhos, né, que é a mesma coisa, de tirar os problemas para a criança correr no trilho sem dificuldade, vai trazer dificuldade. Né? Você tirar a dificuldade vai trazer dificuldade, porque você não prepara a criança para a vida, para os obstáculos que estão aí, que estão acontecendo. Então, se você vai limpando o caminho deles e chega um momento com 12, 13, 14 anos que eles vão se deparar com a realidade, eles não têm ferramentas. E não é à toa que você tem notícias nos jornais, e não é só jornal, porque eu escutei isso já de pessoas, de jovens que vão procurar emprego e pedem para os pais participarem da reunião do RH. Ou o cara é contratado, o estagiário, o chefe briga com ele e o cara liga para o pai falar com o chefe. Ou você chega numa universidade e o professor na universidade dá uma nota ruim para o filho chama o pai vai falar com o professor. Meu Deus, meus pais, eu entrei na universidade, na graduação, acho que meus pais nunca pisaram lá. Né? Assim, você já, você já é adulto, né? Vambora, né? Tá com problema com o professor, se vira. Né? Então, assim, isso tem a ver com a infância, porque se você deixa a criança ter suas quedas com segurança, claro, assim, você vai cair, mas você vai estar perto para auxiliar. Você vai dando instrumentos para ele saber lidar com a vida, né? Assim, que é importante. Você acha que esse índice tão alto, né, de crianças e adolescentes com depressão, com problemas emocionais, meio que acaba sendo culpa dos pais? Assim, acho que não sei se é culpa dos pais, não, acho que não, acho que é muito complexo isso. Acho que eu colocaria, por exemplo, hoje é um dado também científico que a maior causa de depressão em jovens está ligado a telas. Isso está dado, tá? Assim, você tem o Jonathan Haidt, que escreveu Geração Ansiosa, e vários outros autores. Isso está dado. Assim, a maior causa de depressão hoje, severa entre jovens, mais em meninas, porque tem a ver com
com a autoimagem, com a comparação com o outro e com a cobrança aí, que essas imagens colocam para as meninas, causam um grave problema na saúde mental dos jovens, né? Os pais, a família faz parte disso, mas os pais estão perdidos também. Eu não acho que os pais são culpados. Os pais estão perdidos, precisam ser orientados. Precisa estar junto, né? E, né, eu, como pai, também às vezes fiquei perdido, fui pedir orientação. Não precisa ter vergonha de pedir orientação, né? Porque, né, meus filhos já passaram por essa fase de adolescência. Você vai lá, você escuta as pessoas, você tenta entender e a gente em casa fazia, isso foi muito saudável, então esse período de adolescência em casa foi um período como qualquer família que é um pouquinho mais puxado, mas não foi dos mais hards da vida, porque a gente fazia coisas, posso dar dicas que mudaram, acho que toda a dinâmica familiar, que era uma vez por dia comer junto, refeição junto. Então a gente fez isso, ainda faz, mas difícil que uma tá trabalhando e tudo mais, e a outra tá também em outra fase da vida, mas a gente fez isso durante muitos anos. Então durante a semana, uma refeição sempre juntos. E até hoje a gente almoça juntos ou janta juntos, sem celular. Então, assim, então você tá junto e conversa e fala. A gente limitou o uso de celular até o momento que a gente podia fazer, esse momento que não dá mais para controlar. Então, isso também ajudou bastante. Eles tinham um celular, ganharam um pouquinho mais tarde, e a gente limitava também. Então, na hora de estudar, parava, na hora das refeições, parava. Então, isso é uma coisa importante. A minha menor, ela é muito interessante, porque isso ficou tão dentro dela que quando a minha caçula é muito estudiosa, então na hora que ela vai ter prova, vai estudar, ela desliga o celular, ela tira dos aplicativos das redes sociais do celular dela, é uma coisa muito interessante. Aí terminou o período de estudo, ela volta. Que tem a ver com o que a gente fazia quando ela era criança, né? Então, assim, então acho que é importante a gente fazer isso. Então, você acha que os pais não eles estão, às vezes, mais perdidos que os próprios jovens, né? Então, mas eu diria com tranquilidade que hoje é uma resposta científica, essa não é da minha cabeça, que o maior culpado de depressão, de uso de medicamento para adolescentes, no geral, claro que tem nuances, mas sempre a média estatística, né? Está ligado ao uso excessivo, principalmente das redes, que eu chamo de antissociais. Tá certo. Menino Bolha, conta um pouquinho pra gente. O Menino Bolha é um livro que eu falei aqui no lançamento aqui com o grupo. É um pouquinho da minha infância, né? De uma superproteção, né? Que a minha mãe, ela, ela praticou a superproteção, né? E a gente conversa bastante sobre isso. E eu sempre falo assim que os nossos pais, eles são frutos também dos pais deles, né? Então por isso que eu não culpo os pais. São anos e anos para a gente entender isso, né? Por mais que os pais errem, eles foram filhos, tiveram seus problemas com seus pais, e vai subindo para os avós, para os, né? E isso é uma pesquisa interessantíssima, tão interessante, falando que é sobre epigenética. O que é epigenética? De como que o ambiente modifica os genes humanos. E que as pessoas, assim, não sabiam muito disso. Uma coisa que as pessoas, tipo, Lamarck falava sobre isso e foi derrotado pelo Darwin, né? Tá voltando ao lamarckismo, né? Que é essa coisa, se uma pessoa sofre um trauma muito forte, esse trauma ele é capaz de mudar o DNA, genes da pessoa. E isso passa para frente. Então, um trauma ele pode ser passado também geneticamente com uma mudança. Então, está se pesquisando agora como que o ambiente ele muda a sua genética. É claro que a genética que você recebe já é algo muito forte, mas o ambiente, depende de que tipo de ambiente, pode mexer também nos cromossomos. Isso é uma coisa assim revolucionária, isso. Porque isso fala muito sobre isso que a gente está falando aqui, né? De como que a gente, assim, traz, a gente carrega, às vezes, traumas de avós sem saber. E a gente, às vezes, culpa, né? Assim, cara, mas tava lá atrás. Então, tem que saber lidar com isso, né? Então, assim, eu entendi isso já faz muitos anos e quando eu percebi sobre essa superproteção da minha mãe, eu entendi que tinha a ver com uma questão lá para trás também dela, pais e avós. E quando eu vou escrever essa história, ela nasce não pensando na minha infância, como eu falei para vocês, eu não faço isso, mas eu queria falar quero falar sobre isso que eu tô sentindo das pessoas estarem, né, não deixando as pessoas viverem. E na hora me veio a imagem de um menino bolha, na hora na cabeça. E me veio a imagem de um menino bolha, com aquelas bolhas que a gente estoura quando chega aquele papel bolha, né? Falei, gente, que imagem linda!
o menino, os pais enrolando o menino. Eu comecei a rir comigo mesmo. Enrolando o menino com bolinhas, aquelas de estourar, e levando ele pra escola. E pronto, foi isso. Isso foi o pontapé inicial para construir a história, né? Como é que você fez para não construir a menina bolha? Porque você tem uma filha que vai morar fora do país. Então, mais um pouco, será que ia surgir uma menina bolha ou você foi precavido com isso? Não, não, eu te juro, eu não penso sobre isso, né? Essas coisas de menino, menino. Claro que eu tenho mais livros de menina porque minhas filhas são meninas, mas eu Sim. tenho livro também sobre menino, que saiu, vão, né? Assim, eu não tenho essa. Às vezes os editores me pedem, aí tudo bem, assim. Eu lembro que eu tenho uma coleção e a editora falou: Ilan, chega de menina. Sabe o quê? Eu falei: tá bom, eu vou pôr o nome de menino, mas é inspirado na minha Não, o que filha. eu quis dizer é que você está vivendo uma experiência de ruptura de uma relação familiar que você preza Ah, muito. sim, É nesse sim, sim, sentido. sim. Também, não. Eu quero muito, assim, eu tenho um lado racional que é pra voar, né? Os filhos estão aí pra voar, né? Você tem que dar. Tem um provérbio que diz que você tem que dar raízes pro seu filho para depois eles ganharem asas, né? Então a gente construiu as raízes e agora tem as asas, né? Então, mas assim, eu já tô planejando, quero publicar livro lá pra onde ela tá indo, lá no exterior. Já falei com a minha agente literária, você quero ter livro, ela vai pra Holanda, quero ter livro na Holanda, hein, que eu não tenho ainda, né? Só pra ter uma justificativa pra ir lá, dar um beijo nela, Certo. né? E tudo mais. É assim, só para a gente terminar nosso bate-papo, você é uma pessoa, você é um comunicador, você é um escritor de sucesso e, ao mesmo tempo, eu tenho visto que você hoje está preparando aí novas pessoas que tenham o desejo de escrever melhor, que tenham o desejo de contar melhor uma história. Então, dá para perceber que você está deixando um legado, não só com as suas obras, mas com tudo que você construiu. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque, de certa maneira, de 97 para cá, você fez muita coisa em pouco tempo. Parece muito tempo, mas não é tanto tempo assim para tudo que você construiu. Na verdade, eu acho que a grande mudança de 97 pra cá foi 2004. Porque até 2004 eu fazia tudo isso que eu estava comentando, como você estava falando no começo, né? Que é, eu fui psicólogo, aí eu fiz o mestrado, doutorado dela em faculdade, fiz um monte de coisa, trabalhei em fundações, em ONGs, em escolas, não sei, CLT, né? Tudo aquela coisa. Concomitante, eu escrevia já, tinha livros publicados, mas assim, eu estava dividido entre uma vida que eu gostava também, profissional ligada à área psia, à educação e à literatura. Em 2004, quando minha primeira filha nasce, eu tomo a decisão de virar autor 100%. E saio, peço demissão né, dos lugares que eu trabalhava e vou fazer só isso, só pensar em livro. É só isso que eu quero fazer da vida. Passei 2 anos com muita dificuldade, porque, assim, o começo de, assim, para você ter. Se não fosse a minha esposa, não estaria aqui hoje, a minha companheira de vida, porque ela trabalhava, né, tinha um trabalho fixo, com o meu plano de saúde, as coisas importantes do dia a dia, essa coisa assim. Então, assim, ela falou: vai, eu seguro a onda, a gente aperta aqui a colar, vai atrás do seu sonho, a gente se segura. Então foram 2 anos complicados, mas isso fez com que a minha produção, essa produção, ela aumentasse demais, porque eu estava 24 horas só pensando em livro, só tendo ideias e fazendo e escrevendo muito. Então, e a produção explodiu. Então, de 2004 para cá, você vai ver os meus lançamentos, eles começaram, né, a lançar 3, 4, 5, 6 livros por ano, porque era essa a minha vida. Era a minha vida. E é legal você falar isso de deixar um legado, porque eu sinto que escritores novos, eles vêm, se aproximam, e quando eu falo sobre essa forma de escrever livro, que você tem que focar na história, isso dá uma tranquilidade para eles. Né? Olha, eles agradecem. Mas não tem que pensar, eu falo assim, quanto mais você pensar no mundo externo, mais você é refém desse mundo externo. E o artista não consegue produzir assim. Então, se você é refém da moda, cara, a moda passa. Você não pode ser refém da moda. Então você vai passar a moda. Então, assim, eu tenho um curso que eu fiz, um curso de uma plataforma espanhola, que chama Doméstica, ensinando novos escritores Tem mais de 30 mil alunos de 100 países, é uma loucura o curso.
e ensinando as pessoas a começarem a escrever. E o retorno que eu tenho é exatamente isso, assim, você tirou um peso das minhas costas, você tirou um peso. Eu falo, observe a sua vida, observe as formigas, não os elefantes, as coisas pequenas ao seu redor. Mergulhe para dentro. Não fica pensando em faixa etária, não fica pensando. Isso vem depois, isso é importante, o editor vai fazer isso. Né? A Lu, a Luciana vai fazer isso, a Carla faz isso comigo, todos os meus editores fazem isso. Eu não preciso fazer o que ele vai fazer. Eu vou fazer história. Façam histórias boas. Pense na narrativa que você vai contar, que o outro queira ouvir o que você tem para contar, que se emocione. Por isso que a gente está aqui na vida, né, para compartilhar algo que impacte o outro, o coração e a cabeça dele. Então acho que é legal poder ouvir isso. Muito bom, obrigada aí pelo teu tempo, um prazer falar com você, tá bom? Parabéns pelo teu trabalho, Obrigado. pela tua trajetória. Gente, terminamos aqui e um abraço para todos vocês. Ainda vamos ter novidades aqui na Bienal do Livro no Rio.